na narrativa, mas hoje nós seguimos e nós faremos parte da nossa análise do capítulo 6, o final do capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro. É um texto demasiadamente grande, mas eu gostaria que os irmãos estivessem atentos porque é de uma riqueza, de uma beleza assim enorme esse texto. E muitas vezes eu comparo alguns estudos bíblicos a fazer churrasco. Perdoe pelo tipo de exemplo. Mas eu comparo a fazer uma costela no bafo. Quando pega um texto grande, você olha e fala, pô, não dá para extrair nada, que só tem osso. Agora, quando coloca na churrasqueira e demora aquele período, e ao final sai aquela maravilha que nós conhecemos, que é uma costela no bafo. Os irmãos estão com fome, estão me olhando com uma cara de fome. Bom, eu vou fazer a leitura de maneira bem rápida, e depois nós vamos analisar versículo por versículo, e tentaremos cobrir todo esse texto. O nome do nosso tema da mensagem é a verdadeira devoção a Deus. Eu iniciarei no capítulo 6, versículo 8. Você pode fazer a leitura na sua Bíblia, eu não vou projetar durante esse momento, você pode ler na sua própria Bíblia. Está escrito assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra Estevão. O agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o santo lugar e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês estão morando. Nela não lhe deu herança nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência deles seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus ainda disse: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não acharam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito, e ali morreu, e ali também os seus pais. Depois, eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço.
E quando já estava próximo do tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia Jacó. Que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar os seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, e que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu no deserto do monte de Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha, agora vou mandar você para o Egito. A este Moisés, quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz, Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falara no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus o expulsou da presença dele. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como disse o profeta: O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram e mataram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Agora a última parte. Ao ouvirem isto, ficaram com um coração cheio de raiva e rangiam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, nós agradecemos pela sua palavra. Nós agradecemos por termos o privilégio de ler um texto tão extenso como esse e tirarmos proveito desse texto nessa noite. Pedimos que teu Espírito fale conosco, Senhor. Aplique em nossos corações tudo aquilo que ouvimos, tudo que lemos, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Só de ler o texto eu sede. Meus irmãos, eu fiz um breve resumo, basicamente os acontecimentos que estão relatados nesse texto. Estevão, ele realizava prodígios e sinais. Como nós lemos no capítulo 6, na última mensagem, e aprendemos, houve o surgimento da primeira junta diaconal da igreja em todos os tempos. E o nome de Estevão é mencionado ainda no versículo 5 do capítulo 6. E vemos que uma das características dele, na verdade do 7, era ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Na verdade, esse é o padrão para servir em qualquer ministério da igreja de Cristo até os dias de hoje. Ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Só que o Lucas, ao incluir novos detalhes, aqui ele coloca também que esse homem ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Então, mais algumas características aqui para anotarmos. O que acontecia daquele período, como foi mencionado, as viúvas de fala grega, elas estavam reclamando por conta da distribuição de alimentos. A gente pode entender esse período da seguinte forma: morrer em Jerusalém, para o judeu, era sinal de honra. Então, muitos retornavam para passar a sua velhice ali, na Terra Santa, e geralmente, na lógica da ordem natural, quem morre primeiro é o homem, e as mulheres vão ficando, e assim as mulheres ficavam desassistidas, então juntou um número grande de mulheres naquele lugar. Estevão, então, ele nos é apresentado como um homem cheio de graça e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, ele começa a realizar maravilhas. Há uma sinagoga que se levanta contra ele, reclamando acerca disso que ele fazia, e começa a discussão. Disso colocam falsas testemunhas para incriminá-lo de algo, e depois o levam para um julgamento. Nesse julgamento, ele faz essa extensa defesa, e, por último, ele é martirizado. Aqui é o primeiro mártir da igreja. E aqui, no capítulo 6 ainda, eu gostaria de analisar alguns fatos que estão contidos nesse texto. Ele era cheio de graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais. Essas duas questões devem estar interligadas, porque para ele realizar grandes prodígios e grandes sinais, ele precisava estar cheio de graça e de poder. Isso é um presente de Deus. A palavra graça tem essa tradução, charis tem essa tradução, presente. É um presente de Deus. Obviamente, ele não poderia fazer isso através do seu próprio poder. Então, esses grandes sinais e maravilhas que são relatados aqui, isso é a graça de Deus derramado sobre um homem para que os cumprimentos da profecia do Antigo Testamento ficassem evidentes na inauguração da nova aliança, no início da igreja. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e aqui ele vai colocar quatro nomes: sirineus, alexandrinos e os da Cilícia e da província da Ásia. Podemos dividir. Então, como a gente entende de sinagoga aqui? Porque é uma sinagoga, você não vê sinagogas, você vê da sinagoga. Eu gostaria de que você imaginasse um pouco aqui. É presumível, né, os historiadores dizem que em Jerusalém tinha cerca de a habitação comum assim, era 25 mil pessoas. 25 mil a 30 mil. Quando tinha festa da Páscoa, por exemplo, aumentava 4, 5 vezes mais. Mas os habitantes naturais naquele período ali, juntando homens, mulheres, cambistas, vendedores, pessoas que vinham somente para adorar no templo, era esse número, 30 mil pessoas. Tá?
Há documentos que relatam que o número de sinagogas em Jerusalém era cerca de 480 sinagogas na cidade. Só que esse número 480 já é um período tardio. Então a gente pode colocar aqui que existiam 30 mil pessoas nessa cidade e nós tínhamos, vamos colocar 400 sinagogas, tá? 30.400, eu fiz o cálculo antes de vir para cá, porque obviamente ia passar vergonha, 75 pessoas por sinagoga. 75 pessoas. Então, esse é um número aproximado. Esses 12 libertos seriam o quê? Nós vemos menção de 4 localizações, 2 da África, do norte da África, e 2 da Ásia. Então, nós temos aqui povoados que não estão contidos ali na Terra Santa, né? Não estão naturalmente em Israel. Como a gente entende essa questão dos libertos? Os historiadores eles dizem que, muito possivelmente, essas pessoas, esses 12 libertos, eram judeus que, no momento onde o general Pompeu ele toma Jerusalém, no ano 63 a.C., ele leva consigo judeus cativos para serem escravos. E, após um período, eles são libertos, adquirindo, assim, também a cidadania de romanos. Então, são judeus com cidadania também romana, e eles estão regredindo, e ao regredir, eles voltam para Jerusalém, e ali, muito possivelmente, vão ter os descendentes desses que foram libertos. Perceba, vamos lembrar o contexto. O romano geralmente é orgulhoso por conta de pertencer ao povo que domina sobre grande parte do Ocidente, a maioria do Ocidente. E assim, ao retornar, eles retornam, ainda que judeus já têm um aspecto de nacionalismo incutido neles, mas ainda ele era também cidadão romano, e isso fazia dele ter direitos que gozavam os cidadãos romanos. Então, perceba aqui a soberba, muito possivelmente, que esses homens tinham. Então, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, e aqui, muito possivelmente, o apóstolo Paulo, ele vai vir dessa região. E os da província da Ásia se levantaram e discutiam contra Estevão. Então, eles iniciam uma discussão. No versículo 10 ao 12, nós lemos: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que lhe dissessem: ouvimos este homem proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. A primeira questão que eu coloquei aqui, resistir à sabedoria e ao espírito, porque a sabedoria que era derivada de Estevão estava por ele ser cheio do Espírito Santo. Então a pessoa geralmente, quando ela quer ser sábia para lidar com questões complexas, principalmente o cristão, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente fica dando muita cabeçada muitas vezes, porque a gente não busca ser cheio do Espírito Santo. Então a gente se vê diante de situações difíceis para o cristão, e a gente não estando cheio do Espírito Santo, a gente quebra a cabeça. Na sequência, no versículo 13 e 14, apresentaram as testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o santo lugar e contra a lei. Ora, ele está falando contra o templo e contra a lei mosaica. Ele está falando contra aquilo que o judeu tinha de mais sagrado. E isso aqui, obviamente, vai causar um reboliço nesse período. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, e aqui a palavra nazareno é referir-se àquele de Nazaré, aquele caipira, aquele carpinteiro. Ele destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Que revolta que eles estão. E aqui, todos os que estavam sentados no Sinédrio, o que é o Sinédrio? O Sinédrio é o Supremo Conselho dos Judeus. Todos que estavam assentados diante dessa acusação, fintaram os olhos em Estevão e viram seu rosto como se fosse de anjo. Essa palavra aqui, como se fosse de anjo, é interessante, né? Porque, por exemplo, o anjo não tem rosto, o anjo é espírito. Então, muitas pessoas, ao pensar em anjo, nossa, que rosto de anjo que ele tem, que rosto de anjo que ela tem, imaginando o padrão europeu que o anjo foi pintado pelos europeus. Mas não tem nada a ver, não tem cabelo loirinho, não é isso. Como a gente entende, então, essa questão? Se o anjo é espírito, o anjo não tem formato? Por exemplo, se ler o livro de Daniel, os anjos não são muito bonitos ali relatados, né? Então, o anjo é um espírito. Para entender isso, tem que entender o contexto. Ter o semblante comum de um anjo, muito possivelmente Lucas está querendo fazer referência ao rosto de Moisés quando descia do Sinai, e o rosto resplandecia. Isso aqui para o judeu tem uma conotação forte.
está falando sobre uma revelação de Deus. Ele é um escolhido, aquele que é um ungido para trazer uma revelação. Era assim que era Moisés, assim que Estevão está prestes a trazer. Primeira coisa que eu gostaria de trazer é esses dois quadradinhos aqui. O início dos meus estudos aqui, e talvez seja o texto mais comprido que eu já estudei para pregar, seria o tema contraste, porque o tempo todo o autor, Lucas, ele está querendo contrastar as duas personalidades, tanto dos judeus religiosos como de Estevão. Então você percebe que até agora os judeus religiosos, os religiosos judeus, eles eram ávidos por intrigas, nós vemos no capítulo 9, eles que iniciam a discussão, mesmo um homem que estava cuidando de viúvas e realizando sinais e maravilhas, estavam fazendo benfeitorias para a população, mesmo assim, eles se revoltam e eles buscam por intriga. Eles eram corruptos e caluniadores, né? Eles subornam pessoas para testemunhar contra Estevão. Eles eram incitadores do caos e injustos, mentirosos, falsos, manipuladores. E por último aqui, mentirosos. Agora o contraste com Estevão. Estevão, ele tinha bom testemunho, ele era pleno do espírito de sabedoria e de fé, pleno de graça e poder, realizava prodígios e milagres, falava com sabedoria no poder do espírito. Olha o que Lucas está fazendo aqui, ele está apontando a hipocrisia da classe religiosa judaica, apresentando assim um contraponto, trazendo Estevão como um homem que seria a forma como nós deveríamos nos portar diante de situações complicadas, ou na verdade o natural do cristão deveria ser, sim, ser cheio do Espírito Santo, constantemente falando com sabedoria, ser cheio de fé, assim que nós devemos ser reconhecidos pelas pessoas que nós convivemos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, é assim que nós devemos ter esse padrão. Mas aqui começa a grande defesa de Estevão. Estevão, ele vai começar da seguinte forma. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, de fato é assim? Você está falando contra o santo lugar e contra a lei? É isso que você está falando? Aí ele inicia. Isso de irmãos e pais. Primeiro ele começa irmãos e pais. Ele está se referindo ao povo dele. Gente, eu estou falando com vocês, eu sou judeu e eu vou falar para vocês como judeu. Irmãos e pais. O Deus da glória, e a palavra o Deus da glória aqui é pouco utilizado na Bíblia, você não vê, mas você vai ver no Salmo. Então ele está começando a utilizar a Bíblia. Esse sermão é o sermão que mais é utilizado em referências bíblicas. E aqui nós vamos ver um homem que era dominado pela palavra de Deus e dominava a palavra de Deus. Interessante. Lucas, se você fazer uma comparação com o texto de Lucas, aqui o sermão de Estevão, e com as referências bíblicas que eu coloquei ao lado, você vai ver algumas diferenças. E por que se dá essa diferença? Porque Estevão, ele utilizava a Septuaginta nesse momento de defesa. O que é a Septuaginta? É uma versão da Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego do ano 3 a.C., do século 3 ao século I a.C. Então ele está utilizando um texto que foi traduzido do hebraico para o grego koiné, e aqui ele vai utilizar a mesma linguagem daqueles que estavam acostumados por serem da Alexandria, por serem de Cirene, várias localizações expostas aqui, como coloquei, 4 lugares, tanto África quanto Ásia, e ele está utilizando o material conhecido deles. Só que também ele vai utilizar elementos da tradição de Samaria. Que isso fique bem claro, porque às vezes a gente tenta olhar e fala, poxa, mas está errado aqui a forma como ele está colocando, se eu comparo com a minha Bíblia, que foi traduzida da Bíblia hebraica. O nosso Antigo Testamento é a Bíblia hebraica. Então você analisa e fala, tem uma divergência aqui, será que ele não entendia muito de Bíblia? Não, muito pelo contrário. E alguns estudiosos até pensavam que Estevão está sendo um falastrão, ele não conhecia tanto e ele está utilizando textos que não têm coerência. Está fazendo uma manipulação retórica. Mas quando começam a analisar o contexto, aí esses estudiosos, eles ficaram com a cara no chão, né? Então ele inicia falando o Deus da glória, obviamente uma referência a um Salmo 29. Apareceu Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Primeira alusão que ele faz é utilizando um patriarca, que eles tinham grande estima. E aí nós seguimos. Vamos utilizar bastantes referências. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para a terra em que vocês estão morando.
Está relatado na Bíblia, ele está utilizando Bíblia, ele está mostrando Bíblia para esses caras. Mas nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé. Outra referência bíblica que eu não coloquei, nem um espaço de um pé. Que também se eu ficasse colocando, não ia ter espaço aqui no canto. Mas prometeu dar-lhe posse dela e depois dele a sua descendência. Eu coloquei as estrelinhas aqui para você lembrar que o Senhor falou que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto o número de estrelas que estavam no céu. Mas primeiro, para eles ganharem a terra, eles precisam ter um número grande de pessoas. Depois, então, percebe a lógica aqui que o Senhor está utilizando. Primeiro, eles precisam ter um número grande de pessoas, de descendência, Abraão, para depois ganhar a terra. Por isso que eles não estão ganhando a terra imediatamente. Sequência. E Deus falou que a descendência deles seria peregrina na terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Tá certo? A história vai confirmando aquilo que Estevão está falando. Deus ainda diz: castigaria a nação em qual forem escravos, e depois disso sairão e daí e me servirão neste lugar. Novamente, comprovação bíblica. Só que aí ele vai colocar aqui, ele colocou primeiro o patriarca, agora ele vai colocar primeiro ele colocou Abraão, o patriarca, depois ele vai colocar os 12 patriarcas, né? Os patriarcas, os 12 patriarcas, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, né? Eles eram invejosos e venderam José para ser levado ao Egito, mas Deus estava com José. Fica prestando atenção que no final a gente vai fazer a síntese disso aqui. E aí ele segue. E livrou José de todas as suas aflições. Você vai lembrar que José foi livre ali da prisão onde eles estavam, foi livre de Potifar, daquela mulher lascívia que tentou agarrá-lo, e ele correu. E na sequência, quando ele é apresentado diante do faraó, que era o rei do Egito, constituiu o governador daquela nação, e essa constituição de governo, que assim José foi atribuído, ele vai falar mais tarde diante dos seus irmãos, que isso era para que se cumprisse aquilo que o Senhor tinha prometido lá para Abraão. Então, seguindo, versículo 11, depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não acharam o que comer. Mas quando José viu que o Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. E aí ele vai colocar a primeira vez, na segunda vez, e então, e ele vai colocar as vezes que eles foram até lá. Então o povo de Israel, os descendentes de Jacó, eles vão subir ao Egito, e ali no Egito vai ter a continuação, e ali vai acontecer com Jacó vai morrer no Egito, né? E aí, é aqui que vai ter talvez a divergência quando você analisa o Antigo Testamento que nós temos e talvez a Septuaginta, porque a localização que está diferente, né? Mas, como eu já expliquei, ele está utilizando uma outra versão. E depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amon, em Siquém, pagando pelo certo preço. Que coloquei a imagem de uma caverna para você lembrar só. Eu estou fazendo só relembrando porque eu tenho certeza que você já ouviu falar a história desses que eu estou mencionando. A continuação. E quando já estava próximo do templo, em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Interessante, Estevão ele usa as mesmas palavras de Êxodo. Sequência. Então outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, como havia sido falado já para Abraão, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. E ali a imagenzinha, como se fosse a mãe de Moisés, colocando ele no rio, e aí depois sendo encontrado pela filha do faraó. Quando tiveram que abandonar, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E aqui a imagem do vistoso Egito, né? Poderoso Egito. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele. Ou seja, Moisés ele cresce, ele vê um homem sendo maltratado e sai em defesa deste. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio deles, porém eles não entenderam. E esses homens que não entenderam, vai falar logo você quer fazer o quê? Quer nos colocar, você é o juiz, você é o chefe nosso, você todo vestidinho aí, que foi educado nas ciências do Egito, você é um playboy do palácio, está querendo nos ensinar como nos portar, e aí ele vai ficar um pouco encabulado, Moisés, e ele vai fugir para a terra de Midian, e ali vai nascer os seus 2 filhos,
e durante esse período aparece na sarça, lá no Monte Sinai, uma sarça incandescente pegando fogo, e o fogo não consumia aquela sarça, e Moisés fica encantado diante daquilo ali, e ali o Senhor se revela a ele. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira as sandálias dos pés, porque este lugar que você está é terra santa. Está falando terra santa, interessante, não está falando necessariamente em Jerusalém. Olha que mais para frente Estevão vai utilizar isso. Certamente eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, vi o seu gemido e desci para libertá-lo. E aqui Deus colocou aquele que foi rejeitado, que aqueles que falaram, você quer ser o chefe e juiz nosso? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência de um anjo que lhe apareceu na sarça. E aqui ele vai colocar vários foi. Interessante, 4 vezes ele coloca foi. Foi Moisés, foi. Foi Moisés que os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda este Moisés aí que vocês rejeitaram, seus pais rejeitaram, quem disse aos filhos de Israel, Deus fará que no meio dos seus irmãos, de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. Esse versículo, esse trecho em específico, tem uma característica cristocêntrica, né? Ele está falando sobre Jesus que viria, um profeta semelhante a mim, um libertador definitivo. Novamente, olha e coloca, é este Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele, este Moisés aí que vocês rejeitaram, quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Então, é interessante isso, eles negaram, eles se afastaram de Deus no coração, eles queriam voltar para o Egito, no coração deles eles não queriam. Um coração obstinado. Na sequência, mas Deus se afastou e os entregou à adoração de estrelas do céu, como está escrito nos livros do profeta. Aí ele coloca nos livros dos profetas, porque as divisões de uma Bíblia hebraica, ela é dividida assim, profetas, não coloca divididinho como nós, tá? Profetas, e aí eles sabem que se refere. E diz assim, ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar, por isso vou mandar vocês para o exílio, para além da Babilônia. Interessante que ele, no versículo anterior, ele fala adoração das estrelas. Você sabe quando surgiu o horóscopo? O horóscopo surge na Babilônia, né? Então eles atribuíam aos signos as entidades, né? Eles tentavam elencar as constelações, as suas entidades, e assim dizer que através daquilo ali, eles poderiam saber como que a pessoa é, como ela será, o que vai acontecer na próxima semana. Essa semana, aí você pega as revistinhas do João Bidu, ou então no jornal da banca, nem tem mais jornal, mas você sabe, né? Está lá, essa semana vai ser muito boa para você. Aquilo ali é pura blá, blá, blá. E aí já existia já. Mas ele usa o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã. Na idolatria de estrelas, pode ser entendido primeiro Moloque como Vênus e a estrela de Renfã como Saturno. Tá? Sabe o que foi Moloque, né? Moloque é o deus dos amonitas. Como que era Moloque? É esse minotauro que eu coloquei aqui na imagem. Era uma estátua feita de bronze, com as mãos assim, abertas, né? Ou então tem imagens que estão assim, e era todo de bronze, era oco, e ali dentro, naquela portinha ali, iam sacrifícios vivos. Crianças eram colocadas ali e eram incendiadas, era o sacrifício que era oferecido. E para não ouvir o som da criança, o que eles faziam? A criança gemendo, gritando lá, eles tocavam tambor, para não ouvir. O deus Moloque nos dias de hoje são as clínicas de aborto, tá, gente? Por isso, vou mandar vocês para o exílio, para além da Babilônia.
O tabernáculo do testemunho esteve entre vossos pais no deserto. E aqui a imagem, eu coloquei ali a arca da aliança, o tabernáculo, tudo aquilo que simbolizava a presença de Deus dentro do templo, sendo carregado. Também os vossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi. Até os dias de Davi, a arca da aliança, todo o simbolismo ritualístico judaico está presente no tabernáculo, né? E foi assim até os dias de Davi, ele está colocando. Na sequência, Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Ou seja, pelas mãos de Davi estar sujo de sangue, por ter matado muitas pessoas, Deus não concedeu a ele realizar isso. Então, quem vai poder fazer isso aí vai ser o meu filho, seu filho, Deus falando, né, no caso, Salomão. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que minha mão fez todas essas coisas? E aí ele vai inquirir os ouvintes dele. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Primeira palavra, homens teimosos. Todos você está vendo que tem uma faixinha embaixo e tem uma cor, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. Assim foram chamados os pais, e ele está querendo fazer o quê? Vocês que são que nem os pais de vocês, que nem os antepassados de vocês. Homens teimosos, incircuncisos de coração. A palavra incircunciso, você sabe que vem de circuncisão, aquele que não fez a circuncisão. O que é circuncisão? É a remoção do prepúcio do macho, né? Geralmente aconteceu ao 8º dia, como nós vimos que aconteceu com Isaac, pois assim o Senhor deu a aliança da circuncisão para Abraão. Só que ele está colocando em circuncisão de coração. Foi uma troca aqui. O que seria em circuncisão de coração? A circuncisão é um ato externo, irmãos. É algo que fica evidente. Nos dias de hoje é o batismo, né? Graças a Deus. É o batismo. É algo que fica exposto, é algo que fica evidente. Ser incircunciso de coração seria, no caso, a pessoa ela não receber a marca, mas também ele não ter o coração prostrado, ferido, cortado diante de Deus. O cristão, quando ele se vê diante dos seus pecados, ele vê quem ele é e quem Deus é diante da santidade de Deus, ele, obviamente, ele se prostra pelo convencimento do Espírito. O que ele está querendo fazer é vocês resistir ao Espírito. Vocês são teimosos, incircuncisos de coração. Os corações de vocês nunca foram colocados diante de Deus e os seus ouvidos estão tampados para ouvir o Espírito. Isso que ele está dizendo. Vocês não são convertidos, isso que ele está querendo dizer. Um tapa na cara. Mas ele continua. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Olha o que ele está falando aqui. Aqueles que, os profetas, aqueles que antecederam Cristo, estavam anunciando Cristo. Esse é o justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Outra ofensa aqui, traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Como assim ministério de anjos? Ele está fazendo referência ao anjo que aparece na sarça e se comunica com Moisés. E aqui, meus irmãos, basicamente a síntese da defesa dele. Primeiro, ele coloca 4 principais acontecimentos na história de Israel. Primeiro, Abraão e o período patriarcal, do versículo 2 ao 8. Segundo, José e o exílio no Egito, do versículo 9 ao versículo 19. Terceira parte, Moisés, o êxodo e a peregrinação no deserto, do versículo 20 ao 44. E Davi e Salomão, o estabelecimento da monarquia. Patriarcal, exílio, peregrinação no deserto e, por último, a monarquia. Geralmente a gente entende na história da igreja, no período do Antigo Testamento, como o período dos patriarcas, como o período tribal, como o período da monarquia. Né? Aqui ele faz uma divisão ali, José. Ele coloca José ali, o período do Egito ele estende um pouco mais. E como a gente entende
essa argumentação, porque nós devemos entender que o que ele está fazendo aqui é argumentar, né? Ele está apresentando a defesa dele, e isso era muito comum na antiguidade, uma defesa judicial diante quando você está sendo acusado, e ele estava muito bem preparado para fazer o que fez. Ele diz, Deus não se encontrou com Abraão em nenhum templo. Olha, o que ele está querendo dizer? Vocês estão idolatrando a figura do templo. Deus exalta José e se revela a Moisés fora da Terra Santa. O pai falou de Jerusalém, outro chacoalhão. E Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O que está querendo colocar aqui é um contraste. Olha o que vocês estão fazendo, e não é para ser dessa forma. O próximo, a lei de Deus. O que eles fizeram com a lei de Deus? Eles venderam José, os seus pais, né? Rejeitaram Moisés, fizeram um ídolo e adoraram outros deuses. E aí ele vai colocar a acusação aqui, que eles vão ficar revoltados. Fizeram exatamente o mesmo que fizeram. Vocês aqui fizeram exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Perseguiram e mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Ele está querendo dizer que todos esses elementos da antiguidade revelam duas coisas. Primeiro, os patriarcas, todos os elementos que estão contidos no Antigo Testamento, eles estão apontando para a vinda do justo. E também, o coração do homem sempre foi obstinado, mesmo sendo judeu, mesmo sendo a nação eleita de Deus, sempre tiveram o coração obstinado. Então, sempre foi pela graça e nunca por obras a salvação. E aí ele vai... Qual é o entendimento dele aqui? Por que vão trazer essa acusação? Porque o entendimento dele acerca da lei e do templo é o mesmo de Jesus. E aqui tem duas imagens, irmãos. E aí você pode entender que Jesus é o substituto do templo e é o cumprimento da lei. Eu coloquei essa primeira imagem aqui, aí ele tem não sei se você consegue ver, mas atrás tem um formato de um templo, né? Jesus, quando no capítulo 2 de João, ele vê os mercadores da fé, como nós temos hoje, só que os caras estão na televisão. Os mercadores da fé, eles estavam vendendo coisas em volta do... Ih, caramba! Em volta do templo. Tinha que derrubar alguma coisa. Deixa aqui. Os mercadores da fé, eles estavam diante do templo, ele olha, ele os expulsa, e aí aqueles homens, os judeus, eles pedem para ele algum sinal. Me dê algum sinal, nos dê um sinal. Aí ele vai falar, o único sinal é esse. Destruam esse santuário, em 3 dias eu levantarei. Mais para frente, João ele vai escrever, ele se referia ao templo. Destruem esse templo e eu restaurarei em 3 dias. É o que aconteceu. A outra, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, Jesus falando. Mas eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Jesus. Então o entendimento de Estevão qual é? O entendimento acerca do templo. O templo... ele encontra o cumprimento em Cristo Jesus. Jesus é o substituto, e quando nós queremos estar na presença de Deus, hoje nós não vamos para o templo. Nós nos reunimos como igreja, porque Deus está no meio do seu povo. Na verdade, o Senhor sempre esteve no meio do seu povo. Chamando, marchando, guerreando, Ele sempre estava com o seu povo. O templo então é algo ruim? Não, ele aponta para algo. Ele tem um cumprimento em Jesus. Mas ele não é mais para os dias de hoje. Mesmo que construam no Brás um templo grande, não há serventia. E, então, quando eu venho para a igreja, que eu tenho que entender? Eu vou para a igreja porque eu vou me reunir com o povo do Senhor. E a presença do Senhor está no meio do povo. O outro entendimento acerca da lei, Jesus falando que ele veio para cumprir a lei. Olha que interessante a imagem que eu coloquei. Essa imagem é muito curiosa, porque tem uma coroa ali, tem uma vestimenta de sacerdote. Então, rei, sacerdote e profeta. Jesus ele exerce o triplo ofício, como nós vimos no estudo da Confissão de Fé de Westminster. Jesus ele tem esses 3 ofícios. Então, ele é o cumprimento da lei. Ele que se oferece como sacrifício perfeito e definitivo. Esse é o entendimento de Estevão e é o mesmo entendimento do Senhor. E tem que ser de todo cristão. Agora vamos continuar. Já vimos a síntese da mensagem, ou qual a forma como ele agride a lógica do judeu. Ao ouvirem isso, ficaram de coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Interessante o paradoxo aqui. Cheio do Espírito Santo, e eles estavam cheios de raiva. E rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Interessante que isso aqui é uma visão, tá? É uma visão que Estevão está tendo. Às vezes eu entrava em crise, eu falei, como assim? Essa divisão da substância, o pai está do lado do filho, eles tentavam entender a Trindade dessa forma. Obviamente é uma visão, o que ele está dizendo é isso. Ele está tendo uma visão da glória de Deus. E eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele estava sendo acusado, ele estava sendo vilipendiado, ele estava colocado ali como alguém que era um réu. Só que o juiz verdadeiro, não juízes falsos, se levanta à direita. É como se ele estivesse falando, Jesus, você me confessou diante dos homens, eu te confesso diante do meu Pai. Ele estava fazendo certo. Aqui o julgamento está perfeito. Estevão estava com a certeza que ele era o correto, e aqueles que eram para julgá-lo corretamente não estavam. E aqui a sequência é, eles porém gritando bem alto, ficaram revoltados, como assim? Você está falando que você está certo? Você está falando que o justo juiz está dando a sentença favorável a você? Tamparam os ouvidos e unânimes agarraram ele, contra ele. E expulsando da cidade, eles estavam ainda em Jerusalém, estavam no Sinédrio. E aí, quando tem um julgamento, uma execução, é fora da cidade, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante, as testemunhas, porque as testemunhas são as primeiras a atirarem as pedras. Só que eram testemunhas falsas, mentirosas, e deixam as capas, muito possivelmente por causa do calor, muito possivelmente porque eles estavam enfurecidos, ensandecidos, eles estavam todos para acabar com a raça de Estevão, e eles colocam a capa aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo. Interessante colocar os pés deste que muito possivelmente foi impactado com esse momento. E no capítulo 9 diante nós vamos ver como ele foi impactado. Interessante que o Paulo, que é colocado aqui, mencionado brevemente, é aquele que vai revolucionar, através da sua obra missionária, o campo missionário dos gentios. E é mais interessante ainda por causa que Estevão está lançando as bases missionárias aqui. É para fora de Jerusalém. Não é para cá no templo, não, a gente tem que ir para fora. A gente tem que ganhar os cabras lá de fora. Vamos sair daqui. Ele lançou as bases teológicas da missão. É que com certeza Paulo vai ser muito impactado. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Curioso, a comparação do julgamento de Jesus. As mesmas acusações, e agora palavras muito semelhantes. Só que o Senhor Jesus, ele diz, Pai, recebe o meu espírito. Estevão está orando, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não condenes por causa destes pecados. Novamente, uma outra referência ao Senhor dele. Jesus, ele ora, não impute esse pecado a eles. E depois disso, morreu. Comparações, contraste. Religiosos, corações cheios de raiva, gritaram alto e tamparam os ouvidos, avançaram contra Estevão, expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus, ou seja, inocente, ajoelhou e orou pedindo para que o Senhor não o condenasse por causa deste pecado. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Ainda utilizando o texto, com certeza, como eu disse, o tema da nossa mensagem é a verdadeira devoção. A palavra devoção, ela pode ser entendida como a disposição interna e externa do homem diante de um fim religioso. Pode ser relacionado a dogmas, relacionado a ritos. Mas eu gosto muito do Kevin Van Hooser, que é um teólogo americano, que ele diz assim, a devoção é o conhecimento vivo de Deus. É o conhecimento que você tem acerca desse Deus vivo. Então, como a gente vai entender a verdadeira devoção? Eu gostaria que você se comparasse com esse tema. Você se comparasse com as aplicações, lições. Para mim mesmo, eu digo. Olhar para esse texto é uma... Geralmente, quando ele é exposto, ele não coloca todo essa imensa mensagem que é proferida por Estevão. Mas eu acredito que analisar, novamente, desculpa pela ilustração, essa costela no bafo, esse grande e difícil e demorado processo de ser
preparado, quando nós consumimos, temos mais, salutamos melhor, temos mais benefícios, nos alegramos da maneira do texto inteiro, e assim podemos gozar de todas as aplicações. Então, a verdadeira devoção tem o coração como o santo lugar onde Deus é exaltado continuadamente. Então, não é o lugar, não é as paredes. Embora no Antigo Testamento isso era muito bom, não deve ser visto como algo ruim, mas tinha um propósito, tá? As dádivas divinas estavam no templo, mas tinham um propósito, se cumpriu em Jesus. Então, quando eu entendo a verdadeira devoção no aspecto de adoração, eu não posso entender que é somente quando eu venho para a igreja cantar algumas músicas. É continuadamente. O seu coração, ele deve ser assim, o lugar santo. E o que é o coração? O coração é a completude, no entendimento judaico, é a completude do indivíduo. Corpo, alma, mente. Coração é o resultante disso. É o aspecto religioso do indivíduo. E o nosso coração é esse santo lugar, onde o Senhor habita. Geralmente fico me imaginando no músculo, né? Mas não é na totalidade do nosso ser. Devemos manifestar adoração na forma como nós nos levantamos, até quando nós nos deitamos. Seja comendo, bebendo, fazendo tudo para a glória de Deus. Seja no trabalho, seja na casa, seja até no descanso, no dia de domingo. Mas é tudo para a glória de Deus. Até o seu descanso é para a glória de Deus. Até os momentos de hobbies é para a glória de Deus. Você não pode dizer, não, esse momento aqui eu vou jogar futebol, mas no futebol eu me transformo. No futebol, eu não sou crente. É o tempo todo. É a vida cristã na plenitude. Nós vimos adoração, devoção engloba tudo isso. Ação. A verdadeira devoção frutifica em boas obras. Se você é cristão, você nasceu novamente, né? Você é regenerado, você tem que frutificar em boas obras. Não é não pecar apenas e falar, bom, eu não pequei hoje. Você está omitindo, né? É realizar, né? Bom testemunho, boas obras. Bom testemunho é imprescindível para servir no corpo de Cristo. O que é bom testemunho? É ter boa reputação perante todos. Mas as pessoas, elas me chamaram de homofóbico, porque eu não me enquadrei no discurso moderno. Ora, se a sua intenção em exortar alguém em pecado é fazê-la que ela saia da condenação, eu não sei que demonstração de amor maior que este. Embora pecado é pecado, né? Seja uma mentira, seja um assassinato. E por último, proclamação do evangelho. É falar. Interessante, esse mesmo homem que serviam as viúvas pobres, ele se apresenta diante do Supremo Conselho dos Judeus com a mesma sabedoria. Curioso isso, né? Isso quer dizer que você, estando na igreja, e fala, mas eu não faço nada lá, eu somente assisto o culto. Você tem que conhecer boa teologia, você tem que conhecer sua Bíblia, você tem que ler a sua Bíblia, você tem que conhecer aquilo que você professa e dirige tudo aquilo que você realiza. Então, proclamar o evangelho, evangelizar, é papel de todo cristão. Terceira aplicação, meditação. A verdadeira devoção apresenta-se em uma mente completamente transformada pela palavra de Deus. Esse homem, quando ele se defende, ele proclama a palavra de Deus o tempo todo. Referência. Parece aqueles anciões das igrejas um pouco mais antigas, que decoram os versículos. Está lá no versículo tal. Eu falei, caramba, que mente impressionante. Meus irmãos, ele está declarando aquilo que ele tinha conhecimento e aquilo que dirigia a sua vida. A sua mente era transformada e isso ficava evidente na forma como ele se comunicava. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Às vezes nós sabemos a música que está em alta, nós sabemos a série que está fazendo sucesso. A sua série está em dia, né? Está lá, putz, caramba, estou completando. A novelinha também está lá. Quando tem Big Brother, você até assiste, né? O jogo está tudo direitinho, mas a tua Bíblia está juntando pó, ao ponto de escrever nela, um dedo assim, negligente. Nós devemos ter cuidado com isso. A palavra de Deus alimenta-nos para viver uma vida sadia.
Meditação eu coloquei porque antigamente os puritanos eles tinham o costume de ler a Bíblia e meditar. Hoje nós perdemos isso aí. Geralmente a gente assiste uma mensagem e fala, pô, isso aqui eu já ouvi falar, já vou para outro texto. Mas meditar é algo que nós devemos sempre pensar. Eu li o texto pela manhã, vou meditar esse texto o dia inteiro. Como disse o salmista, meditar na lei dia e noite, eu vou ler o texto e vou ficar meditando, matutando o que ele está querendo dizer. Senhor, aplica essa verdade na minha vida. Oração. A verdadeira devoção aponta para joelhos que reconhecem quem é o verdadeiro soberano. Eu coloquei joelho no sentido figurado, né? Porque este homem ele vai ajoelhar e ele vai pedir para que o Senhor não condene. Né? Interessante esse espírito de humildade, ao mesmo tempo de humilhação e pedindo que aqueles que estavam ofendendo fosse perdoado. Geralmente nós queremos que o Senhor mande um raio na cabeça do infeliz que está nos atirando uma pedra. Oração, meus irmãos, oração deve fazer parte da nossa vida. Quando nós acordamos, novamente eu estou colocando acordar e levantar, porque é algo que geralmente nós paramos. Nós ligamos a droga do celular, deixamos aquele aparelhinho que domina os nossos dias, as nossas vidas, as nossas horas. Você deixa o celular ali, aí você dorme. Você fala, não, antes de dormir não vou dormir não. Nem orei hoje, pô. Eu fiquei 3 horas no Instagram, putz, eu trabalhei o dia inteiro, eu lidei com demandas exaustivas, e agora que é o momento de eu agradecer ao Deus que permitiu que eu vivesse até esse momento, eu vou negligenciar, deixa para amanhã, e o deixa para amanhã vai juntando. Eu fico imaginando um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai causar o reboliço que ocorreu em Roma, a partir desse capítulo aqui. Imaginando uma igreja presbiteriana eclésia cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. O que acontece aqui nessa cidade, meus irmãos? O que não acontece nessa região aqui? A gente fica olhando e fala, putz, mas é grande pra caramba, 1/3 da cidade de Santos. Putz, o Noroeste é grande demais. Um homem cheio do Espírito Santo. Só precisa de um homem cheio do Espírito Santo. Se tivéssemos um homem cheio do Espírito Santo aqui, eu tenho certeza que nós veríamos outros indícios de salvação na nossa região. Um homem, você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher, uma pessoa apenas, se colocar completamente diante de Deus e falar, Senhor, toma minha vida, faz o que quiser comigo. Eu quero ser um Estevão na minha região. Próxima aplicação, 5ª, são 7, tá, gente? A verdadeira devoção se manifesta em olhos fixados nos céus e não nas pedras das adversidades. Submissão eu coloquei. Você tem perdido muito tempo olhando para as pedras que estão sendo lançadas em você? O sentido figurado disso, você pode incluir problemas, você pode colocar perseguições, você pode colocar decepções, você pode colocar o que você quiser aqui. Agora você tem ocupado sua mente mais com o quê? Fixando os seus olhos nos céus ou olhando para aquilo que tem te amassado? E aí você não consegue liberar perdão. Por quê? Porque você só consegue olhar para a ofensa. Você não consegue olhar para aquele que é perdoador. Né? Aí você não consegue nem orar o Pai Nosso. Né? Que você fala, puxa, perdoar as minhas ofensas assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Você fala, pô, esse cara, vou pular essa parte da oração. Eu vou pular. Você não consegue liberar perdão. Aí você fica como? Fechadão. Você não consegue ter nem vontade de ler a Bíblia. Quando você tem que louvar, você também não consegue. Porque você não consegue deixar a oferta ali, como está escrito em Mateus, e se ajustar com seu irmão para depois levar a oferta. É a mesma coisa, seu coração está travado, e é um bloco no seu coração, e você não consegue porque você não libera perdão. Você não pede perdão, não libera perdão, você fica nesse antro de tristeza, e não vai conseguir se libertar disso enquanto não liberar perdão. Palavra chata, perdão. Perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te xingou, aquele que disse algo que te machucou, aquele que te coloca para baixo, aquele que te oprime. Perdão é um imperativo na vida do cristão. Não olhe para as pedras que são lançadas a ti. Olhe para os céus. Aquele que te perdoou de todos os pecados, eu tenho plena convicção que quer que você libere perdão. 6ª aplicação. A verdadeira devoção fica exposta no envolvimento sacrificial com a missão de Deus. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. A verdadeira devoção fica exposta na forma como você se coloca na missão de Deus. Qual é a missão de Deus? John Stott ele diz que a missão da igreja é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus?
Uma vez eu preguei aqui e tinha dois rapazes aqui, eles falaram, eu disse uma frase assim: a principal missão de Deus, o alvo principal de Deus em tudo que foi criado é a igreja. Aí um rapazinho falou, poxa, mas não é a família? Eu falei, não. Aí eu, poxa, caramba, é verdade, muitas vezes ensina que é a família. A família é aquilo de mais importante. Mas Deus enviou o seu filho para morrer pela família, pela sua família ou pela igreja. E aí a sua família sendo enxertada na igreja, obviamente, vai estar relacionada a isso. Mas o alvo principal de Deus, o interesse de Deus, é na igreja dele. Não é no sistema econômico que está vigente, não é no meio político, não é nada disso. Não é aquelas coisas que a gente dá mais importância. Nada disso. É na igreja do Senhor. E aí, muitas vezes, nós gastamos tanto nossa energia com tantas coisas, e aí até que sacrificialmente em outras coisas, e não com a missão de Deus. Mas a verdadeira devoção de Deus fica manifestada, a verdadeira devoção a Deus fica manifestada nisso aqui. A forma como você se entrega. Você tem servido? Você não consegue nem fazer parte de um grupo familiar? Você prefere ficar em casa? Aí é difícil, né? 7. Imitação. E aqui, imitação de Cristo, tá, meus irmãos? A verdadeira devoção está em ser cheio do Espírito Santo, imitar a Jesus até o nosso último suspiro. A verdadeira devoção é imitar o nosso Salvador, assim como Estevão imitou, até o último suspiro. É estar completamente entregue a Deus, completamente vulnerável, para que Ele fira o seu coração e sangre o seu coração, e você dê ouvidos a Ele. É estar completamente debruçado sobre a sua palavra e falar, Senhor, por favor, que essas verdades eternas venham até o meu coração e eu possa ser verdadeiro em tudo que eu faço para a sua glória. Que as pessoas, ao olhar para você, não vejam as suas manias, geralmente a gente dá o nome temperamento forte, né, como se fosse algo bonito. É pecado, tá? Não é temperamento forte. Temperamento forte é o inferno. Tá? Você tem que ser santo como Jesus é santo, imitador de Jesus. Esse negócio de temperamento forte é um apelidinho bonitinho. Não, inferno. Eu coloco isso aqui, joga no Satanás lá. Você tem que ser santo, como o Senhor é. Eu gostaria de orar, meus irmãos. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. E diante disso que foi apresentado, você meditasse. Pai querido, nós agradecemos pela sua palavra. Nós agradecemos por tamanha verdade que nos é colocada diante de nós. Diante de um servo teu que serve de exemplo para nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude com as nossas falhas, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com a nossa incircuncisão de coração, de ouvidos, nossa teimosia, a nossa insensibilidade, a nossa resistência ao Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos faça cheios do Espírito Santo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre de nós mesmos, das nossas manias, das nossas vontades, e a sua vontade seja aquilo que nós almejamos em nossos dias. Pedimos que o Senhor seja exaltado até no nosso sofrimento, até quando nós somos humilhados, até quando nós somos expostos, até quando nós somos rebaixados, até quando nós somos deixados de lado, até quando nós somos descartados. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a testemunhar o tempo todo. O nosso coração queime incessantemente para o seu louvor, para a sua glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.